Abra a Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Eu tive em 2000 e alguma coisa, eu acho que 2014 ou 2013. Não, 2017. 2017 eu preguei numa sinagoga em Israel, na cidade de Haifa. Uma sinagoga liderada por um rabino chamado Leon. E eu tive a graça de, através do Espírito Santo, poder ministrar nessa sinagoga para 6 nações. E quando nós saímos, depois de sair dessa sinagoga, eu fui a um lugar chamado Shiló. Shiló é o lugar onde o último tabernáculo esteve estabelecido com Josué por 369 anos. O último tabernáculo com Josué em Shiló por 369 anos. Nesse lugar Deus levantou um mover profético que mudou, dividiu as águas da história de Israel, através de um profeta chamado Samuel. Nesse lugar eu tive uma experiência muito enriquecedora. Pastor Fabiano, o senhor trouxe o seu talite? Eu tive uma experiência enriquecedora com ensinos ali. Eu tive a oportunidade de estar com alguns rabinos e eu aprendi algo que marcou a minha vida naqueles dias e eu quero poder compartilhar um pouco contigo nessa noite, amém? Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos, quantos anos? Tinha um fluxo de sangue. Eu acredito que em algum momento eu compartilhei algo, eu estava pregando, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja chamada Nova Dimensão Church, no entorno de Brasília, no encerramento de uma conferência. E no meio daquele ambiente que nós amamos, viver dentro desse ambiente todo o tempo, estar dentro desse ambiente todo o tempo, Deus me deu uma palavra sobre uma pessoa que eu não sabia quem era, não conhecia. Eu só sabia que ela estava ali porque o Espírito Santo me interrompeu. Graças a Deus que Ele me interrompeu, obrigado. Ele me interrompeu bem na hora da palavra. E até foi no momento em que nós perdemos ali aquele controle totalmente. Nós não queremos também controlar nada. Aquele momento que Deus começa a operar, visita um e começa a liberar. E o Espírito Santo me disse que havia uma mulher no meio daquela multidão, uma igreja grande, uma igreja relevante naquela região. E aquela mulher estava, escuta isso, a palavra do Espírito Santo foi: tem uma mulher aqui, você está enferma há 12 anos. E o Espírito Santo me trouxe uma palavra dizendo que hoje você será curada. Por um momento, aparece no meio daquela multidão um homem empurrando uma mulher numa cadeira de rodas. Ela estava envolvida por várias toalhas, porque há 12 anos ela vazava sangue e água pelo corpo. E o corpo estava muito grande, ela não cabia direito na cadeira de roda. E naquele momento a palavra que o Espírito Santo me deu é que Ele estava curando aquela mulher. E nós oramos por aquela mulher, liberamos aquela mulher, ela voltou na cadeira de roda. E agora estava pregando numa outra igreja no entorno de Brasília. E ao término dessa conferência, uma mulher me procura: oi apóstolo, tudo bem? Eu falei: tudo bem, o senhor está lembrado de mim? Eu falei: minha irmã, se você me ajudar, de repente, na minha memória eu consigo lembrar. Porque ela estava bem nova, magrinha, bem nova, com todo respeito, a nossa querida, muito bem produzida, cabelo pintado, escovado, foi muito respeitosa com o nosso time. Quando ela perguntou se ela podia falar, eu falei: lógico, você pode falar. Ela falou assim: hoje, eu tenho certeza que eu vou falar, o senhor não vai conseguir lembrar, mas hoje, está fazendo 12 anos certinho, na data de hoje, está fazendo 12 anos que eu fui curada de uma enfermidade de 12 anos.
desenganada pelos médicos, para morrer em 6 meses. Eu vazava água e sangue todos os dias. Naquele dia eu fui ministrada, cheguei em casa, tomei banho, troquei as toalhas e deitei. Quando eu acordei na segunda-feira pela manhã, eu tinha emagrecido mais, eu tinha reduzido mais de 30 quilos. Eu havia voltado ao tamanho normal e não havia nem sangue e nem líquido naquelas toalhas. E hoje está fazendo 12 anos, ela disse. Eu estou numa conferência, como eu estive há 12 anos atrás, mas eu quero dizer para o senhor que eu era aquela mulher do fluxo de sangue. E eu fui curada, eu fui abandonada pelo meu esposo, fui abandonada pelos meus filhos, fui curada, o Senhor resgatou meu casamento, restaurou minha aliança. E eu quero dizer para o senhor que nós somos muito felizes a maneira como vivemos como família nos dias de hoje. Deus é bom, amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Olha para quem está do seu lado, diga: esse Deus não mudou. Não, irmão, do jeito que você falou, parece que Ele está mudando todo dia. Não, fala para Ele: Ele é o meu Deus, Ele não mudou. Diga para Ele: é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Versículo 26. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo, gastado tudo, investido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar sobre quem? Sobre quem? Quem está ouvindo sobre Jesus nesses dias? Diga aleluia. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Uau! Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou nas minhas vestes? Quem me tocou nas minhas vestes? Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos. Sempre os discípulos estão dando problema para Jesus. Quem? Ele fala assim: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha. Uau! Olha como Jesus vai tratar a relação com esta mulher. Presta atenção, irmão, não é sobre a cura. Há algo muito mais relevante, há algo mais elevado, há algo mais poderoso. Tem gente que se sente filho só por causa da bênção. Se não é abençoado, não se sente filho. Olha a maneira como Jesus vai se relacionar com esta mulher. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Queridos, muitas vezes nós encontramos pastores, pessoas
usando isso daqui nas igrejas, e nós falamos assim: meu Deus, estão judaizando a igreja. Eu não vou falar sobre isso não, tá? Só quero mostrar. Estão judaizando a igreja, mas nós romanizamos ela desde da igreja de Pérgamo. A terceira igreja do Apocalipse foi Pérgamo. Quando a terceira igreja do Apocalipse foi Pérgamo. E através da pseudo-conversão do imperador Constantino, ele unifica Estado e igreja, fazendo aquilo que nós conhecemos como amalgamação. Ele pega a igreja e ele casa a igreja com o Estado. E naquele período, Constantino, através da sua mãe Helena, uma mulher terrível, Helena foi uma mulher terrível. Helena vai mudar a estrutura da igreja. Helena vai mudar a estrutura dos cultos. Helena vai mudar a estrutura da jornada da igreja. Eles vão tirar a igreja do calendário bíblico. Há quem diz calendário judaico. Nós precisamos ter noção mínima, irmãos, do que é bíblico e do que é judaico. O calendário nunca foi judaico. O calendário sempre foi bíblico. Nós precisamos entender qual foi o início do judaísmo. Quando isso se transforma numa religião. Porém, nesse período, Helena vai tirar os cultos das sinagogas, das carralas. E Helena vai criar um templo com modelos do Oriente. E esse templo influenciado pelo paganismo, chamado por eles naquele período de catedral, da palavra cátedra, do grego. E foi nesse modelo que eles criam os templos ex-cátedra, estruturas onde as pessoas ficavam embaixo e os bispos sentados em cima, numa cadeira semelhante ao trono, e lá em cima deles, cúpulas feitas de vidro, para que escuta isso, para que agora não culto mais, para que as santas missas, tiraram o culto da igreja, estabeleceram as missas, para que os bispos agora, debaixo daquela luz do sol, a igreja tivesse uma visão de que os bispos fossem homens santos. Helena, através do imperador Constantino, vai estabelecer a primeira santa missa de domingo. Pasme, abriram mão do Espírito Santo e estabeleceram Maria como rainha dos céus. Isso é babilônico, isso é idolatria, e Deus abomina isso. É Bíblia, não é história, é Bíblia. E agora, eles, com essa amalgamação, eles contaminam, tirando da igreja a festa da Páscoa. Irmãos, não é à toa que nós comemoramos Páscoa com chocolate, coelho, esses B.O. envolvidos, essas misturas. A verdadeira Páscoa é a festa do Cordeiro, isso é Bíblia. Quem mandou, quem deu uma ordem para celebrar as festas bíblicas, não foi eu, não foi a igreja evangélica, e ao contrário de Constantino, na igreja de Pérgamo, antes da lei, escuta isso, antes da lei, Deus determinou que as festas fossem eternas, as festas fossem, olha para quem está do seu lado e fala: irmão, se você não gosta de festa, o trem vai dar ruim. Fala para ele, já de entrada no arrebatamento, 7 anos de festa. Irmão, você que vai para a festa e cansa cedo, é bom ir para a academia. Porque Jesus está voltando. Eu acredito que Ele já está no meio do caminho. E a trombeta vai tocar. E os santos serão arrancados dessa terra. Para uma festinha básica, Bispa Norma. Pesou, hein? Irmão, ela nunca dormiu na viagem de Brasília. Agora depois de bispa na volta dormiu. Oxe, a bispa olhou para ela, a Adriana falou assim: mas pesou, hein? Então escuta,
Então agora Deus estabelece que Páscoa, Pentecostes, tabernáculos fossem festas eternas. Escuta, a Páscoa foi adulterada, tiraram o cordeiro e colocaram o coelho. Tudo a ver. Tudo a ver, igualzinho, parece que é até da mesma família. Irmãos, mudaram, foi mudado, escuta, tiraram a verdade, tiraram aquilo que aponta para o reino. Por isso que nós estamos tão contaminados de religião. As festas apontam para o rei, as festas apontam para o reino, as festas apontam para a eternidade, as festas apontam para a justiça, as festas apontam para a paz, as festas apontam para a colheita, as festas apontam para a alegria. E por que nós vivemos triste? E agora, queridos, Constantino tira o calendário bíblico e estabelece o calendário gregoriano. Tiramos Pentecostes e fazemos festa do milho, festa da roça e trenheira. Mas aceitamos isso numa boa. É por isso que quando lemos a Bíblia, algumas coisas nós não conseguimos entender, irmãos, porque os olhos da nossa consciência, o homem espiritual, ele não consegue olhar para as coisas naturais, ele só consegue ler aquilo que é espiritual, porque o reino está dentro de nós, amém? Agora observe, nós temos uma mulher que há 12 anos está padecendo, 12 anos gastando tudo, investindo tudo para ser curada, não encontram o problema dessa mulher, ninguém consegue resolver a situação crítica da saúde dessa mulher. E por causa da situação crítica, agora segundo os costumes judaicos, ela é uma mulher impura. Ela não pode ser vista no meio da sociedade. Ela não pode estar no meio de pessoas. É como que se estivéssemos tendo uma reunião, ela não podia sentar neste lugar, nessa cadeira, porque se alguém sentasse na cadeira que ela sentou, essa pessoa estava contaminada, ele tinha que ir para casa, tomar banho, e até o outro dia à noite ele estava impuro. Essa mulher não podia ser vista na sociedade, essa mulher não podia tocar em um rabino, homem nenhum poderia tocar nessa mulher, por causa desse fluxo, ela estava contaminada. Agora olha que coisa incrível, queridos, por que esse texto carrega detalhes tão poderosos e parece que são simples? Como que a roupa, uma veste pode curar alguém? Irmão, se nós não tomarmos cuidado, a gente cria uma roupa, põe uma orla nela e faz uma campanha, quem tocar no manto é curado. Irmão, fazemos ou não fazemos? Desculpa a palavra, mas nós é demais. Nós cria cada coisa doida, irmãos. Vendo um texto desse aqui, a gente corre um risco. Começar a criar um sincretismo para pessoas serem curadas. Não era sobre as vestes. Isso aqui se chama talit. Isso é um manto sacerdotal. Todos os sacerdotes usavam talit. A todos os sacerdotes, não todos os homens em Israel usavam, e até os dias de hoje, não vou colocar da maneira correta, mas só para você entender, eles usam isso. Aquela mulher, escuta isso. Quem consegue ver isso aqui? Quem consegue ver isso aqui? Isso aqui é chamado de tzitzit. Ela não tocou em Jesus nem na roupa. Ela tocou nessa orla. E ela foi curada. Por tocar nessa orla, Jesus falou: eu senti que de mim saiu o poder. Eu senti que das minhas vestes saiu poder. E ela agora já estava lá, curada entre eles. E ela vai dizer: Senhor, essa pessoa sou eu. Ela tocou isso, escuta, isso é chamado de orla. Essa franja com essas escritas hebraicas. E isso aqui é a franja, para nós como franja. Mas é chamado em hebraico de tzitzit. E há um significado incrível, queridos, em tudo isso. Quando você pega as letras,
São 7 letras em hebraico, o nome disso daqui. Se você pegar cada letra e ver o número lá do alfabeto dessas letras, se você somar, dá o número 600. Aí você pega 600 e cada um possui 8 fios. Aqui são 8 fios. Quantos fios? Quantos fios? Ele possui o número 600, mais 8 fios. Escuta, 1, 2, 3, 4, 5 dobraduras. Se você somar isso, dá o número 613, correspondente aos 613 mandamentos do Velho Testamento. Não estou falando do decálogo, 10 mandamentos, estou falando de 613. Estou falando sobre a Bíblia por completo. Então, quando os homens caminhavam com esse manto, eles estavam dizendo que em todo tempo eu me movo pela verdade. Quem está entendendo? Em todo tempo eu vivo, eu me movo pela palavra. Ou seja, eu não sou um homem quebrado. Porque, queridos, o homem quebrado é o homem que quebra princípio. Porque todo princípio tem uma recompensa. Ninguém é quebrado por alguma coisa. O que nos quebra são os princípios que nós quebramos. Então, entenda, quando eles se moviam em oração, na vida diária, e eles estavam com isso, há um significado bíblico. Eles estavam dizendo, por que que eu me movo? Porque eu me movo pela palavra. E a palavra, escuta isso, a palavra completa me torna um homem completo. Aleluia. A palavra completa me torna um homem completo. 613 mandamentos, 248 deles, Deus está falando, faça isso. 365, Deus está dizendo, não faça. Presta atenção. Irmãos, presta atenção. 248 chamados de positivos, 365 de negativos. Presta atenção. 248 mandamentos, Deus está dizendo, faça isso. 365, eu tenho noção, eu tenho a imaginação, que é um para cada dia, não faça isso. Gente, errar é fácil. Aí teve uns irmãos que falou que não é não. Ux, eu vou perguntar de novo. Errar é fácil. E acertar, irmão? Não. A gente vive o ano inteiro tentando acertar. E errar? Tendo que lutar todo dia. É ou não é, gente? Não, irmão, só de pensar, você fala, tem gente que começa a pensar, fala, misericórdia. Não leve isso em consideração. 248 preceitos, o Senhor dizendo, faça isso, ande assim. 365, o Senhor dizendo, não faça isso. Não ande assim. 613 pelo todo. E uma revelação incrível sobre o tzitzit. Escuta isso. Há versículos na Bíblia que quando você vai ler sobre o tzitzit, a frase do versículo é: o prazer que Ele me dá de exaltar o Senhor. Não é sobre o tzitzit, não é sobre o manto, é sobre a palavra. É dizer, Senhor, a palavra me dá prazer em exaltar o Senhor. É a palavra quem me dá prazer. É a palavra quem me impulsiona. É a palavra quem me cura. É a palavra quem me liberta. É a palavra quem me restaura. É a palavra que me põe de pé. É a palavra que me faz acordar todos os dias e dizer para mim mesmo, faça o que tem que ser feito hoje, porque o Senhor está comigo. Você está aí, irmão? É a palavra que nos dá alegria. Tudo pode dar errado na tua vida. Se você se voltar para a palavra, ela faz dar certo.
Porque há coisas que nós nos alegramos se der certo na vida. Não, irmãos, não é sobre dar certo na vida, é sobre andar certo, é sobre viver certo, é sobre caminhar da forma correta. Cada franja dessa possui 39 nós, 39 dobraduras, que corresponde o valor numérico da frase Adonai Echad, que significa o Senhor é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É a frase mais usada pelo povo judeu. O Senhor é. O Senhor é. Quando o homem morria, escuta isso, quando o homem judeu morria, eles pegavam o talit, o seu manto, e cortava a franja. Por quê? Quando um judeu morria, o que fazia? Cortava a franja, simbolizando que aquela pessoa não precisava mais cumprir a palavra do Senhor, porque ele já tinha encerrado a sua missão. Mas eu tenho a impressão que tem muita gente com a franja cortada, porque já encerraram a missão antes de morrer. Nós não podemos ser uma geração que parou a missão. Não corra atrás de visão. Tem muita gente que por causa de visão está divisão. Deu para entender, irmão? Deu mesmo? Tem muita gente que por causa de visão está em divisão. Nós precisamos correr para a missão, porque nós cumprimos com aquilo que o Senhor nos chamou através da missão. Olha para quem está do seu lado e fala: ou você é um missionário, ou você é o campo missionário. E alguém vai entrar nesse campo e ganhar você para Jesus, irmão. Lembra quando Saul, eu estive em Engedi, estávamos em Engedi, tivemos que descer a montanha correndo, porque chove no sul, no deserto, você não vê a chuva, e de repente cai uma torrente de pedra e água, e mata muitas pessoas na cordilheira, e nós estávamos lá ministrando em Engedi, e a chuva descendo lá em cima, de repente só viu o guia: corre galera, porque está vindo a torrente aí em cima. Irmãos, mas os goianos correm mais que todo mundo do Brasil. Mas escuta, irmãos, olha que coisa incrível. Davi está escondido em Engedi. Saul chega numa maior dor de barriga, deve ter comido tâmara demais. Quem já deu dor de barriga, irmão? E quando está chegando perto de casa, como que fica a frequência? Sobe a frequência, sobe a pressão, sobe tudo, sobe ou não sobe, irmão? Aí Saul está atrás de Davi para matar Davi. Saul quer matar Davi. Saul está perseguindo a Davi. Aí a Bíblia diz que Saul vai se esvaziar do ventre. E ele está de boa numa gruta. Não vou entrar em detalhe, porque eu não quero também. Davi teve a oportunidade de matar quem perseguia ele. Teve ou não teve? Estava na mira da espada. O que Davi fez? Foi lá e cortou o manto. E quem tinha o manto cortado já estava na hora de morrer, porque ele não estava cumprindo com a missão mais. Ou ele não iria mais cumprir a missão. Escuta, as franjas estavam inteiras, a palavra, enquanto a palavra estiver inteira na tua vida, você vai cumprir o propósito no qual Deus te chamou para cumprir. Enquanto a palavra for inteira na sua vida, irmão, se prepare para viver muito, correr muito, se mover muito, porque você está de pé, está vivo na missão. Então, irmão, muda a sua mentalidade, acorda cedo, querido, igual o Pink, o cérebro, dizendo: nós temos até hoje meia-noite para dominar o mundo, vamos fazer o que tem que ser feito.
Não que esse desânimo aí, irmão, mas não vai fazer nada não. Vai não, irmão, dá uma olhada para quem está do seu lado. Fala, pruma, João. Fala para ele, acorda amanhã pronto para fazer o que você precisa fazer. Deus não te chamou para terça-feira, irmão, Deus te chamou para hoje, amém? Então você tem até meia-noite para fazer muita coisa hoje, irmão. Quem crê? Do jeito que você falou, eu não acredito não, irmão. Até meia-noite. Até meia-noite hoje, irmão. Ei, não faça planos amanhã se você não tem o que fazer, se você não consegue fazer o que precisa ser feito hoje. Senão a vida embola, você perde a missão, você perde o propósito. Vou repetir, não faça planos para amanhã, se você não entender que nós precisamos fazer o que precisa ser feito hoje. Senão você bagunça a vida, senão você tropeça, senão você perde a direção de hoje. E escuta, tem muita gente que deixou de fazer o que precisa ser feito hoje, porque a internet te aprisionou. Davi teve a oportunidade de matar Saul, 1 Samuel 24, versículo 4, e os homens de Davi lhes disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego o inimigo nas tuas mãos. Então Davi se levantou furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5, sucedeu, porém, que o coração de Davi se bateu nele, por ter cortado a orla do manto de Saul, porque Davi sabia do princípio, quando a orla do manto era cortada, aquele homem. Tem muitos homens vivendo como se a orla do manto tivesse sido cortada. Estão apenas vivos, estão apenas de pé. Davi abate o seu coração. Escuta, a palavra orla é canaf, significa asa. É a mesma palavra para asa. Que isso, Vini? Que isso? Olha para mim, irmão, não olha para o meu café não. A gente colocou a boca. Escuta, Davi então estava cortando a orla? Não, estava cortando as asas de Saul. Presta atenção, olha o quanto isso é forte. E aqui eu vou entrar na palavra porque eu fiz só a introdução. Asa é canaf, é a mesma palavra usada para orla. Em Números 15:38, fala que para os cantos das vestes, onde eram colocados asas. Onde Deus estava com a cabeça, irmãos? Você já parou para imaginar isso? Quando a gente pensa numa franja e Deus olha como asas. Mas as religiões começam a misturar nossa cabeça. Malaquias capítulo 4, versículo 2, ele vai falar sobre um processo de cura sobre as asas. Escuta, Malaquias capítulo 4, ele diz que naqueles últimos dias, quando o profeta Elias está falando sobre um tempo profético, eu acredito, o último avivamento. A Bíblia diz que ele restauraria não as nossas pernas, ele restauraria as nossas asas. As asas podem te levar onde as pernas não conseguem chegar. Pode até conseguir, mas você vai gastar a sua vida inteira. Então, queridos, quando nós olhamos para uma palavra como essa, Davi não estava cortando qualquer pedaço de tecido, mas a canaf, o extremo desse manto. E isso estava ligado à autoridade, à identidade de quem possuía esse manto. Davi cortou as asas de Saul para não matar Saul. Agora Saul, escuta isso, Saul está sem as asas. Ei, olha para mim, Saul está sem as asas. Foi cortadas por Davi. Se você olhar o texto, Saul não perdeu apenas as asas.
Alô? Saul perdeu o reino. É forte. Saul não perdeu apenas as asas, Saul perdeu o reino. Porque agora Saul é um homem que não está cumprindo com o propósito do Senhor. Saul é um homem que não está cumprindo com a palavra. Então ele não precisa do manto mais. Ele não precisa. Quem não precisa da palavra não tem responsabilidade com a missão. Então a capacidade através das asas ele perde. E quem perdeu as asas agora corre o risco de perder o reino. E em 1 Samuel capítulo 15 versículo 27, e virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou. Escuta, Saul quis fazer isso com Samuel. Saul só esqueceu que Samuel estava na palavra, que Samuel se movia pela palavra, Samuel estava alinhado, e Saul quis cortar, rasgar as asas de Samuel. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, melhor que tu. Saul perdeu, queridos, completamente o propósito. E agora presta atenção, Saul perdeu o propósito. Olha para mim. Saul perdeu o propósito, irmão. Saul perdeu as asas. Saul perdeu a missão. Sabe qual é o problema? Pessoas que perderam o propósito, perderam a missão e perderam as asas, agora querem e perseguem as pessoas para cortarem as asas delas também. Saul tentou cortar o manto de Samuel, e por causa disso ele perdeu o reino. Saul perde as asas, e agora Saul perde o reino. E quando as asas foram cortadas, escute isso, o reino foi dado, o reino foi passado à próxima geração. Eu acredito que quando Deus levanta homens e mulheres para cumprir, que tem o desejo de cumprir a missão do Senhor, Deus dá asas a eles. Deus dá asas a eles. Você sabe quando Deus dá asas? Quando eles começam a se alimentar da palavra. Eu imagino, irmãos, quando você começa a se alimentar da palavra, os penugim começam a crescer. Os penugim vai crescendo. Você vai se alimentando. E agora isso vai virando pena, e de repente você tem asas que estão prontas. É assim. E à medida com que eu vou me alimentando da palavra, essas asas vão crescendo. Agora, quando nós, irmãos, deixamos de cumprir com a missão, cumprir com aquilo que é a verdade, com aquilo que é a palavra, nós começamos a ficar em risco. E quem perde as asas, escuta isso, perde o reino. Porque o reino de Deus não é uma estrutura governamental dado para quem apenas é consumidor de cultos. O reino de Deus é dado para aqueles que têm asas para irem às nações, aonde for preciso, o que precisar ser feito, Senhor, pode contar comigo, porque lendo a palavra, eu aprendi, eu conheci o Senhor, e eu só me conheci a partir do momento que eu conheci o Senhor. Olha para quem está do seu lado, fala: irmão, asas. Não do jeito que você falou, deu perna. Fala para ele: asas, irmãos, asas. Fala: asas, asas. Fala para ele: irmão, as suas asas crescem à medida com que você vai se alimentando da palavra. Diga para ele: enquanto você vai se alimentando da palavra, o desejo em fazer a vontade do Senhor cresce dentro de você, e as suas asas começam a crescer.
sabe o que acontece? Aquilo que era limite e aquilo que era território deixa de ser limite e deixa de ser território, porque agora você tem asas para voar. Nós precisamos preparar a próxima geração para voar alto. Eles precisam voar alto. E aqui eu quero encerrar antes de orar e te dizer algo. Uma única dessas era pintado de azul. Era pintado de que cor? Só que era um azul. Só que era, escuta, era um azul que não existia na terra ainda. Você sabe por quê? Deus deu a revelação do azul para Moisés numa experiência com ele. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, que cor que é o céu? Bom, dependendo da física. Que física, irmão? Que física? Eu estou preocupado com física. Que cor é o céu, irmão? Que cor é o céu? Fala bem alto, que cor é o céu? Que azul? Êxodo 24:9. Então subiram. Então subiram ou desceram? Subiram. Porque a palavra te faz subir. A adoração te faz subir. Andar na verdade te faz subir. E quando você sobe, você adquire revelações que as informações da terra não competem entregar para você. Então subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Quem que eles viram? Quem que eles viram? Eles subiram e viram quem? O Deus de Israel. Escuta, debaixo dos seus pés. Como que eles viram Deus? Por baixo dos pés. Homem nenhum tem condições de ver Deus e ficar vivo. Mas eles subiram. Eles, você sabe quem sobe? Quem estava até disposto a morrer, mas eles queriam ver a presença. Uau. Sabe aquele tipo de crente assim, desanimado? Vai não que vai dar ruim. Vai morrer todo mundo. Não vai não, estranha aí. Eles não estavam preocupados com isso, irmãos. Eles queriam ver Deus. Só quem tem se alimentado da palavra tem asas para subir, para ter um encontro diário com Ele todos os dias. E nessa subida viram Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o próprio céu na sua claridade. Em Êxodo 24, versículo 9 a 10, a palavra safira em hebraico é safir. Safir. Sabe qual é o significado? Semelhante ao céu. Semelhante ao céu. Quando Deus vai ordenar a construção do tabernáculo, Deus dá ordem a Moisés que parte do tabernáculo fosse pintado com safir. Constantemente, escuta, cortinas, véus, vestes sacerdotais, peitoral, éfode. Várias vezes você vai encontrar a palavra azul, púrpura e carmesim em diversos capítulos do livro de Êxodo. Isso revela que não era uma cor comum, queridos. Era uma cor, escuta isso, adquirida por revelação na experiência com Deus, através do quê? Da palavra.
As suas maiores experiências com Deus acontecerão através da palavra. Eu vou repetir: através da palavra. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, se alimente da palavra, e as maiores experiências da sua vida acontecerão a partir da palavra. Um dia eu era criança, minha mãe está ali, é prova disso. Eu era criança, eu li a Bíblia e eu vi que homens foram arrebatados. E eu comecei a orar, e eu comecei a dizer: Senhor, me arrebata igual esses caras, me arrebata igual esses caras. Um dia Deus me pegou dentro de um quarto de madrugada, tirou o meu espírito e levou para uma experiência no céu. Eu falei: me devolve. Estou pronto para isso. Não, Senhor, me devolve. Você sabe por quê? Quando eu subia com o Espírito Santo, eu vi meu corpo ajoelhado, orando ao Senhor. Eu falei: esse cara é eu. E o Senhor me disse: eu vou te levar a um lugar. E eu vi várias coisas escritas na linguagem do reino, e todas elas estavam escritas de azul safira. E a única coisa que eu consegui discernir no Espírito estava escrito na linguagem do reino, a data e o retorno de Jesus. Mas eu não conseguia saber que dia que era. Certo? Para não fazer besteira, irmão. Para não fazer campanha. Vem para a minha igreja que eu sei o dia que ele vai voltar. Outro dia, já casado, nós tínhamos só o Fabrício Filho, a Sofia não tinha nascido ainda. Entrei dentro do banheiro, apaguei as luzes, liguei o chuveiro, ajoelhei debaixo d'água e comecei a orar. E eu falei assim: Espírito Santo, me leva a um lugar, arrebata meu espírito. E ele entrou dentro do banheiro, irmãos. E novamente ele disse: eu vou te levar a um lugar. Todas as experiências que eu tenho tido ao longo da minha vida tem sido porque eu tenho buscado a experiência primeiro na palavra de Deus. Moisés viu, fala comigo, Moisés viu, semelhante a safira. E isso era a sola dos pés de Deus. Deus agora fala para ele: coloca essa cor na orla. Por quê? Todas as vezes que vocês estiverem se movendo, as pessoas vão olhar para vocês. As pessoas vão olhar para vocês. E no movimento da palavra, no movimento de vocês, elas vão olhar para o céu. Elas vão olhar para o céu. Você vai mostrar para eles aquilo que você está vendo, Moisés. Eu vou te dar asas, Moisés. Eu vou te dar asas para subir, Moisés. Sabe por quê, Moisés? Você vai mostrar para eles o céu que você está vendo. Não é a religião que está te entupindo. Ele estava dizendo: Moisés, quando vocês se moverem, as pessoas olharão, as nações olharão para vocês e eles verão o céu. Nossa dificuldade, irmãos, hoje tem sido ter testemunho de evangélicos. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que apenas a orla do Senhor tocou o templo, e o templo foi cheio do fogo do Senhor. Somente a orla do manto do Senhor. Isaías diz que ele tocou o templo, e o templo foi cheio do fogo do Senhor. Sabe quando a orla desce no templo? Quando o povo está se alimentando da palavra. Porque nós não queremos outra coisa, nós queremos o céu, nós queremos a palavra, nós queremos a revelação, nós queremos vida, nós queremos conhecer pela palavra. Ezequiel capítulo 1, o profeta vai dizer que o trono de Deus também é semelhante a safira. Por cima do firmamento havia algo semelhante a um trono como pedra de safira. As pessoas que se alimentam da palavra, Deus tem dado asas a elas. Aquela mulher disse: se tão somente, olha para mim, irmão,
Será que você consegue entender essa mulher de 12 anos? Ela não queria ser curada, ela queria tocar o céu. Vou repetir. Ela não queria ser curada, ela queria o céu. Vou repetir, ela não queria ser curada apenas, ela queria os céus. Por isso ela tocou nas asas, por isso ela tocou na orla daquela vestimenta, porque ela viu quem ele era, ela olhou para ele, ela sabia o caminho que ele faria. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, serei curada. Mas observe, eu te afirmo que aquela mulher não queria apenas resolver um problema da sua enfermidade, ela queria os céus, porque Jesus chama ela de filha. Ninguém é filho de Deus, segundo a Bíblia, todos são criaturas. Agora a Bíblia diz: todos aqueles, o quanto o recebeu, Deus deu a eles o que? O direito de serem filhos de Deus. Um homem só se torna filho de Deus quando ele toca em Jesus, quando ele entrega a sua vida para Jesus e o recebe como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele deixa de ser criatura e ele passa a ser filho de Deus. Quando ela tocou, ele disse: filha. Lucas, Mateus diz, e olhando para ela, o Senhor disse: a tua fé te salvou. Uma mulher que queria os céus, uma doente, enferma, 12 anos, não tinha asas ainda. Mas o livro de Malaquias capítulo 4 versículo 2 está escrito que quando o profeta Elias se manifestar, ele fala: o sol da justiça brilhará e ele trará cura às suas asas. As suas asas. Estava doente, mas agora as asas vão crescer. Estava enferma por 12 anos, mas agora ela está ganhando asas para subir, asas para se relacionar com Deus, asas para ser cabeça e não cauda, asas para estar por cima e não por baixo, asas para ver de cima. Ei, quem olha de cima vê detalhes que quem vê embaixo não enxerga. Ele não apenas quer curar você, Ele quer salvar você, e Ele quer dar asas para você, para que você possa subir todos os dias, ter uma experiência diária com o Senhor, viver com base na palavra da verdade, ser um homem inteiro, ser uma mulher inteira, e vamos gerar famílias inteiras ao Senhor. Uma geração que não quer viver embaixo, uma geração que não se adapta embaixo, uma geração que quer viver em cima, uma geração que entendeu quem ela é em cima e não embaixo.